Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palhas para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se, pois, o serviço deles, para que se ocupem e não deem ouvido a palavras mentirosas. Versículo 10. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Amém. Levi já foi? Está por aqui? Tá com eco, Levi, o som. Veja o que tu faz aí. Amém? Vocês entenderam o que nós lemos? Não passarei a vos explicar do que se trata, né? Então, esse texto aqui, amados, que nós começamos a ler, é o momento em que Moisés está diante de Faraó, pedindo a ele que deixasse o povo de Deus ir adorar caminho de 3 dias. Não é? Então, essa foi a proposta de Deus, que Faraó liberasse o povo para que o povo fosse caminho de 3 dias no deserto e lá adorassem a Deus. Só que quando Moisés chega para falar com Faraó, o Faraó não fica feliz, né? Como assim deixar o povo ir? Então você imagine que Israel estava aqui escravizado por 400 anos. 400 anos não é 4 dias, é muitos anos, não é não? E depois do fim desses 400 anos, Deus ouviu o clamor do seu povo. E aí você imagina que existe época na vida que nós não temos vontade de orar e nem coragem de orar. E talvez esse tempo que a gente não tem coragem de orar nem vontade de orar seja o tempo que a gente mais ora. Porque embora você não consiga separar um tempo em oração, mas aquela dor, aquela angústia, aquela circunstância pela qual você passa, existe como que um clamor eterno ali dentro. Então você dorme, aquele clamor está ali, você acorda de madrugada, aquele clamor está ali. Não existem palavras articuladas, mas existe um clamor interno. Então, essa nação, ela estava vivendo esse tempo. Quando a gente lê que esse povo estava 400 anos escravizados, a gente não tem noção do que é isso. De fato, não temos noção. Porque, veja, nós moramos até hoje, né? Somos ainda um país mais ou menos livre. Deus não sei até quando isso vai acontecer, mas, por enquanto, você ainda vai e volta, né? Não sabemos até que ponto isso vai durar. Nós não sabemos o que é viver em escravidão. Não sabemos. Então, às vezes, as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles duram um ano, duram meses, duram alguns dias, e aquilo é para nós como se fosse uma eternidade. Não é? Agora, imagina isso perpetuado por 400 anos. Então, você imagina que o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, nunca souberam o que é viver em liberdade. Talvez a última geração que viveu em liberdade foi a geração de José, filho de Jacó. José era a maior figura do Egito e o faraó amava José e por causa de José tratou bem os seus parentes, não é? Só que morreu José, morreu o faraó que gostava do José, e aí chegou outro. Aí ele disse: só que eu não sei nem quem é vocês. Bota esses cabras no cabresto, vamos escravizar, vamos mostrar para ele com quantos paus se ficam. E aí começou a esculhambar a vida do povo.
E aí já tinha se passado, então, o avô, o bisavô, o tataravô. E ninguém jamais soube o que é andar em liberdade e ser livre. Todos nasceram em escravidão. Você imagina isso? Minha mãe era escrava, meu avô era escravo, o meu bisavô era escravo, eu sou escravo. Quem é que sabe o que é liberdade? Ninguém sabe. Então, essa situação foi se agravando até o ponto em que eles não tinham mais palavras articuladas, só um clamor saía do seu coração. E Deus, a Bíblia fala que Deus veio para dar resposta a esse clamor. E a resposta de Deus foi levantar um homem, que sempre é um homem. Deus vai fazer a sua obra por meio de um homem, que foi Moisés. E vocês conhecem a história, Moisés não quis muito seguir o que Deus estava dizendo, Senhor, eu sou gago, Senhor, eu sou isso, né? E o Senhor tacou a mão na mesa e diz, meu irmão, foi eu que fiz a boca, foi eu que fiz tu vai, te apruma. E aí eu acho que Moisés deu meio que assim um medo, né? E disse, ok, não tenho para onde fugir, para onde eu ir, tua presença. Se eu for para as mais densas trevas é para tu, como se fosse o dia. Para onde fugirei da tua presença? Eu não tenho como fugir, pois está bom que eu vou. E Moisés foi. Só que quando ele chega lá e diz assim, ó, o Senhor mandou eu vir aqui e dizer uma coisa para você, faraó. E o que é? Para você deixar meu povo ir. Aí o faraó, mas como que eu vou deixar? Mão de obra barata. Muitas obras para construir. Como que eu vou liberar esse povo? Não vou liberar esse povo. Não é? E aí, amados, aqui chega, eu quero extrair aqui algumas lições que a gente aprende desse embate entre Moisés e Faraó. E a primeira lição, eu vou já mencionar, mas antes de mencionar eu tenho que deixar isso bem claro. Espiritualmente, o que cada uma dessas figuras representa? Não é? Você que é mais antigo na fé já sabe de cós salteado, mas nem todo mundo está na sua idade, então deixa eu falar. O Egito representa o mundo, certo? O faraó representa o cão. Moisés, Jesus, certo? Bom, aqui está o mundo, e o faraó, que representa o diabo, está mantendo as pessoas presas nos vícios, nas drogas, no pecado, mantendo preso. Eu quero ir embora, mas eu não consigo ir. Aí quando a pessoa olha para si e diz, o meu avô foi assim, minha avó foi assim, meu tataravó foi assim, faz tanto tempo que todo mundo é assim, e eu sou assim também. Eu nasci assim, Gabriela. Vou viver assim, vou morrer assim, porque eu sou o quê? Gabriela. Então, é a minha sina, é o meu destino. Foi assim com meu bisavô, meu avô, eu sou do mesmo jeito. Então, se meu avô morreu de câncer de tanto fumar, eu também, porque está no DNA, né? Vou fumar, tá? Então, se minha família viveu uma vida errada, eu também vou viver a vida errada do mesmo jeito. E por que ninguém se liberta? Por que ninguém sai dessa história triste? Porque você está no mundo, e esse mundo tem um tirano que manda nele, e é o diabo. Mas Deus ouviu o sussurro, porque mesmo aqueles que estão perdidos no crime, nas drogas, no vício, na sexualidade desordenada e em tantas outras coisas, ainda assim essas pessoas, nos seus momentos de profundidade, elas clamam a Deus. O seu espírito, o seu interior clama uma resposta. Clama por uma situação. Eu queria mudar a minha vida, mas eu não consigo. E então Deus enviou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce, a sua história seria mudada. Amém? Então essa história do Egito, do faraó e do Moisés, tem essa simbologia espiritual, ela é real, ela faz parte da nossa história. Um outro detalhe que eu queria chamar a sua atenção é que, se você já assistiu filmes falando das 10 pragas do Egito, né, é melhor ler a Bíblia, mas se por acaso você faltou essa aula de ler a Bíblia, pode ser que você não tenha lido, então assiste o filme. E no filme você vai ver as 10 pragas do Egito, famoso, não é não? As 10 pragas do Egito, o rio que se transformou em sangue, praga das moscas, praga das rãs, praga não sei de quê, um monte de coisa, a última, a mortandade dos primogênitos. Todas essas pragas enviadas, o que é que isso significa? Significa como é difícil uma pessoa ser salva. Como é difícil uma pessoa ser liberta.
Foram várias manifestações do poder de Deus e o faraó não deixava livre. Às vezes a gente vê o poder de Deus se mover numa pessoa que a gente diz, agora vai dar certo. Não dá. Mas essa pessoa teve aquela experiência com Deus e não mudou de vida. Foi. Foram 10 pragas, meu amigo. Foram 10 manifestações do poder sobrenatural de Deus. E o faraó não deixa. Pensa que é fácil o cão soltar uma pessoa para servir a Deus? Pensa que é. Não é fácil não. E para voltar de novo também é fácil. Se o cara vacilar, escreveu no leu, o diabo taca a algema. E quando se vê lá, está lá. A pessoa era crente, cantava no louvor, era pregador, agora é traficante. É o que eu sempre digo para vocês. Vá no presídio para ver se a maioria que está lá já não foi crente. Vai lá para tu ver, se não é. Entrevista. A maioria deles que estão no crime já tiveram ministrando louvor, adorando a Deus, servindo a Deus. O que foi que houve? Pensa que é fácil a briga espiritual pelo destino eterno das pessoas? É terrível, irmão. Então esse cenário aqui de Faraó ilustra a nossa realidade. É uma figura. É como aquele livro de desenhos que a gente dá para as crianças para contar uma história. Deus deixou vários registros com essas imagens ao longo da Bíblia para a gente entender as coisas, né? Então veja, esse é o cenário. Qual é a primeira grande lição que a gente pega nesse texto? É que quando Moisés chega com a proposta, né? Deus mandou vir aqui para você liberar o povo de Deus para adorar no deserto. Qual foi a primeira coisa que o faraó fez? Vocês querem adorar? Quero. Muito bem. Sabe qual é a questão? Vocês não têm o que fazer. Nunca ouviram isso, não? Quer ser crente? Quero. Tu não tem o que fazer na tua vida, não? Negócio de crente é coisa de desocupado. Não sei se vocês já ouviram alguma expressãozinha como essa. Você não tem o que fazer. Não é? Pois bem, deixa eu dizer para você, isso tem quase 4.000 anos de história. O faraó fez a mesma coisa. Sabe por que vocês querem negócio de adorar 3 dias de caminho de deserto? É porque vocês não têm o que fazer. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou aumentar a carga de trabalho para que vocês não fiquem com mente ocupada e fiquem com o negócio de pensar em servir a Deus. Então você imagine um pedreiro que vai construir uma casa e o pedreiro tem um ajudante, não é um servente? O cara vai lá construir a parede, mas ele tem um servente que faz a massa, encosta lá perto dele. Tem um servente que vai buscar os tijolos e corta perto dele. Precisa de uma tal coisa, vai ali no depósito e compra. Quem faz isso? O servente. E o cara, o pedreiro, faz o quê? Só o serviço de pedreiro, não é não? Pois bem, desse jeito aqui, os escravos do Egito, que era o povo de Deus, estavam fazendo tijolo. E tinha um ajudante que pegava as palhas, ia lá no mato cortar, arrumava tudo ali para o cara fazer só os tijolos. O faraó disse, vocês estão muito frouxos. Vou fazer o seguinte, derruba o ajudante, tem mais não. Agora vocês vão no mato, pegam as palhas, juntam o barro, pisam o barro, faz o tijolo e te vira. Eu quero a mesma quantidade. Para que isso? Para que eles não tivessem força física, para que eles não tivessem mais nem condição de pensar. Porque quando chegar em casa de noite faz o quê? Só cai, não é não? Lavar o pé só amanhã. Não tenho coragem nem para lavar o pé. Amanhã eu lavo. Porque está morto. Agora eu pergunto para vocês, isso é diferente dos nossos dias? Quantas pessoas eu não já vi chegar aqui na igreja, começar a ter uma experiência com Deus, crescendo em Deus, de repente, surge um segundo emprego, ou de repente muda de cidade, recebeu uma proposta no outro canto, faz não sei o que. Naturalmente aquela pessoa vai murchando. E aquilo que Deus estava começando a construir, vai para a estaca zero de novo, e novamente, de novo. E nunca sai da estaca zero, é sempre estaca zero. Tem um sopro da presença de Deus e depois volta para a estaca zero. Porque a estratégia do diabo é antiga e sempre é essa. Você não pode ter tempo livre para buscar a Deus. Tem que ocupar o seu tempo. Veja, Deus não está fazendo, a Bíblia não faz apologia ao preguiçoso. Deus odeia a preguiça, ok? Não é disso que estamos falando, tranquilo? Sombra e água fresca, não é disso.
Deus não concorda e nem gosta. Na verdade, a Bíblia diz que o que não trabalha também não deve comer. Não é? Então Deus não tem diálogo com o preguiçoso. Não é sobre isso que eu estou falando. O preguiçoso nem para ir para o céu presta. Porque para ir para o céu dá trabalho. Ou acha que não? Ou você acha que para desenvolver espiritualmente não vai exigir de você trabalho? Demanda de trabalho? Vai exigir. Você tem que se dedicar a Deus com força. Não sei se você se lembra, mas a Bíblia fala que o mandamento mais importante da Bíblia é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Não é assim? Isso, força, exige trabalho. Então, se eu vou amar o Senhor, isso vai exigir alguma demanda de trabalho da minha parte. Se eu sou preguiçoso, eu não vou ouvir o Espírito Santo, não vou seguir o Espírito Santo, não vou alimentar o meu espírito. Outro dia eu estava conversando com um rapazinho: pastor, me ensina, né? Lindo ele, me ensina a ser crente mais forte assim. Aí eu disse: meu filho, é como assim, se você vai para a academia e passa lá 15 minutinhos, vai criar músculo? Ele disse: vai não. Pois é, espiritualmente é do mesmo jeito. Tu quer criar músculo se dedicando quanto a Deus? 15 minutos? Não, vai ter que ter uma demanda maior. Aquilo que você quer crescer, tem que ter demanda, tem que ter dedicação naquilo. Se não tiver, não cresce. Não, filhão. A Bíblia diz, o Senhor diz assim: eu serei achado por quem buscar por mim. Se não buscar, não vai achar. Não sei se você já viu brincadeira de criança. A minha netinha adora se esconder. Ela chega em casa, lá em casa, aí a gente se esconde atrás da parede. Para quê? Para ela chegar e fazer... né? E pronto, e ali a festa está feita. Ali a festa está feita, a risada, a gaitada. É uma besteira, né? Ela já sabe quem está atrás da parede. E a gente já sabe que ela está chegando. Mas deixa de ser abestado, porque a graça é exatamente essa. Então o Senhor disse: eu vou ser achado por quem buscar por mim. Não é que Ele está se escondendo para você não achá-lo. É porque a graça é você me buscar. E ao me buscar e me encontrar, digo: uau, eu já sabia que tu estava aí. Eu disse: eu também. Ou você acha que quando Deus perguntou para Adão: Adão, onde tu está? Ele não sabia qual era a moita? Sabia. Qual era a moita, mas a graça é essa. Eu sei qual a moita tu está, mas a gente vai brincar de faz de conta. Eu seria achado por quem buscar por mim. Buscar exige uma força, uma dedicação, um trabalho. Quem é preguiçoso não vai ter isso, não. Então, resumo, eu não estou falando de preguiçoso, tranquilo? Mas eu estou falando sobre a sobrecarga de trabalho que não te deixa ter espaço para desenvolver o seu espírito, para crescer no espírito. Então, isso é uma estratégia do cão. É uma estratégia do cão. Jesus falou em Mateus 13, quando ele falou sobre 4 tipos de solos. O terceiro solo, que fala sobre 4 tipos de corações: coração duro, coração entre pedras, coração entre espinhos. Quando ele chega no coração cheio de espinho, ele diz que, olha, a semente de Deus foi plantada no coração, essa semente nasceu e cresceu e ficou verdinha, mas uma coisa matou. E o que foi que matou a semente? Ele disse: os cuidados da vida e a veneração das riquezas. Essas 2 coisas vieram sufocar a palavra e a mataram. O que foi que matou a palavra? Os cuidados da vida. Estamos aqui? O que é os cuidados da vida? Pagar o colégio do menino, comprar o remédio, fazer o mercantil, né? Comprar roupa, sapato, essas coisas. Cuidados naturais da vida. Mas quando a gente consegue pagar as coisas, as contas da vida, a gente diz: eu não estou satisfeito, eu quero mais. E aí começa uma busca desenfreada para ter. Aí ele diz: pois é, essa busca desenfreada matou a palavra. E por que matou? Porque não tem mais tempo para ela. Eu tenho tempo para tudo, só não tenho tempo para isso aqui. Eu gasto a minha energia toda para conquistar essas coisas. Quando chega o momento de Deus, eu caio e morro na cama. Estou cansado, estou exausto. Vem para o culto, dorme. Estava brincando com a irmã aqui mais cedo, dormindo também.
Eu disse para ela, se tu dormir hoje eu falo do teu nome no microfone. Na hora que eu falei isso, ela despertou, mas não adianta, os seus olhos estão pesados. E por que está pesado? Porque você só trabalha. Não tem descanso. E quem foi que disse que tem que ser assim? Quem foi que disse que não vai chegar uma hora e o corpo vai cobrar a indisciplina de ter hora de descanso e ter hora de trabalho? Você vai ver a palavra de Deus falando que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Inútil te é levantar de madrugada e repousar à tarde, e comer pão de dores. Existem pessoas que estão vivendo essa dimensão de pão de dores. O que acontece com o pão de dores? É que não há prazer. Escute o que eu estou lhe falando. Vai chegar um momento de você tanto trabalhar que você não encontra mais prazer no trabalho e nem no que você tem. Não tem mais prazer. É pão de dores. Não consegue usufruir e desfrutar do que você mesmo conquistou. Agora não tem mais alma, não tem mais ânimo naquilo que faz. E por que isso aconteceu? Você está comendo pão de dores. Você acha que o que você tem é só resultado do que você faz. Estava compartilhando com os irmãos, sem querer falar mal do meu pai, que é difícil a gente falar uma coisa negativa, e essa coisa negativa não soar como se eu estou falando mal, não é não? Mas eu aprendi que não é bom falar mal do pai, então assim, como é que a gente conta uma coisa ruim e ao mesmo tempo não fala mal? Não sei. Eu só quero me resguardar dizendo, não é essa a ideia, eu não quero falar mal do meu pai, mas eu quero contar um fato. Amém? Está claro isso aí? Que Deus me perdoe e me aceite. Não é nessa coisa, mas eu tenho que contar a história triste. E a história triste era o quê? Era um feriado no interior. Morei no interior até meus 11 anos de idade, época em que minha mãe faleceu e nossa família se desfacelou. E aí foi como uma parte dela veio parar em Fortaleza e depois eu e a Cato nós. Estamos nós, muito bem. Mas até os 11 anos vivi no interior. Então, numa dessas circunstâncias, era feriado. Obviamente não havia trabalho na roça. Cheguei para o meu pai, que era carpinteiro, e disse, papai, faz um peão para mim. Se lembra do peão? Alguém ainda se lembra ainda? O sangue de Jesus tem poder? Do tempo que criança brincava? Que hoje é tudo... Não é? E cabeça voando, blá, blá, blá. Depois eu conto para vocês uma história de um menino que foi condenado para ir para o inferno. E ele chegou lá, aí disseram, só essa semana foi 189 assassinatos. Né? Ele disse, não senhora, eu não saio de casa. Isso era no julgamento lá no céu, né? Eu não saio de casa. Como foi que eu matei? Aí ela disse, bom, eu estou olhando só o Free Fire aqui. Aí ela disse, mas senhora, isso é só um jogo, isso era sendo julgado, né? Aí a mulher disse, mas o que vale é a intenção, meu filho. Não matou, mas teve a intenção. Quer que eu conte os outros jogos também? Aí o cara disse, ah, Jesus, ele disse, não adianta clamar aqui não, que aquele não escuta mais não. E aí ela vai tomando ali à esquerda, ó. Tem mais. Rapaz, me chamou a atenção esse negócio, porque o que vale é a intenção. Eu disse, é verdade, tu que é crente, o que tu quer estourando a cabeça dos outros aí? Não, gente, fala pra mim, faz sentido? Faz sentido? Não. Eu acho lindo uma faca. Acho lindo barruar na mulher grávida. E por que tu está jogando essa porqueira? Quem criou isso foi Satanás, irmão. Oi, viu? Deus está falando. Onde é que eu estava? Voltando. O feriado. Isso, feriado. Na época que criança brincava de quê? De brinquedo. E aí papai faz um peão para mim. Solta, lindo demais. Chega, roda aqui, né? Aí ele disse, eu faço para você, mas lá ao redor da nossa casa tinha uma plantação de milho. Limpa essa parte aqui todinha, ficava assim um quadrante, como se fosse um quarteirão. E aí, quando você terminar, eu lhe dou seu peão. Eu disse, é feito. Amanheci cedo, peguei a enxada, comecei a limpar aquela roça, 3 e tanto para 4 horas, terminei. Aí disse, cadê meu peão? Eu disse, está aqui. Ele cumpriu a palavra, ferrou o peão.
Mas aí quando eu olhei para mim, tinha duas línguas, uma aqui, outra aqui, e eu com febre. Aí ele disse, vá na bodega, comprar bolacha, não sei o quê. A bodega era como se fosse daqui para o cemitério São José. De pé. Bem ali. Aí eu fui, levei meu peãozinho, mas não tinha mais graça para brincar. Você compreende? Não tem mais graça. Por quê? Você está muito cansado. Você está doente de tanto esforço. Então existe época na vida que a gente está nessa armadilha do Satanás, trabalhando ao ponto de se exaurir e não está vivendo. E esse tempo a Bíblia chama de pão de dores. Mas ele diz que dá aos seus amados enquanto ele dorme. O que é essa parte? É a parte que Deus abre as portas e você entra e não precisa morrer. Não precisa se matar. É você trabalhar e crer. Deus está provendo, Deus está abrindo porta. E vai existir pessoas que vão te amar de graça. Vão querer te ajudar de graça. Vão querer te apoiar de graça. E por que isso acontece? Porque é a favor. Eu dou aos meus amados enquanto ele dorme. Deus abre porta e eu entro. Não preciso morrer e nem me matar por isso. Veja, esse trabalho excessivo, o Senhor disse, matou a palavra que estava nascendo. Meu Deus, ao longo desses 14 anos, quantas vezes eu vi isso repetir? É uma novela, a gente já sabe como é que o capítulo vai terminar. Novamente, só repetindo, para não ter dúvida, eu não estou falando do preguiçoso. Tranquilo? Eu estou falando sobre o inverso, é a pessoa que trabalha tanto e mais. E quanto mais tem, mais arranja. Para que isso? Se você se lembra, no Novo Testamento, Jesus faz a mesma queixa. Diz que o Senhor fez uma festa, enviou seus empregados para chamar os convidados, e quando chegou para chamar os convidados, cada um disse, eu não posso ir, porque eu comprei um terreno, eu tenho que ver. O cara está prosperando. O cara comprou uma terra. Estou indo lá ver. Aí o outro chegou e disse assim, vamos para a festa. O outro disse, eu não posso ir não, eu acabei de casar. Estou lua de mel. O senhor já viu a gente na lua de mel indo para a festa? Você está doido? Não posso ir não, está prosperando. Comprou terreno, casou. Aí o outro diz, bora para a festa do meu senhor. Ele disse, não posso. Acabei de comprar uma fazenda. Prosperando, vou ver meus bois, junta de bois, sei o quê. Posso ter um tempo, não. Aí o que a Bíblia diz? Que o Senhor sapecou a mão na mesa e ficou muito irado. Como é isso? Então quer dizer que esses caminhos de prosperidade estão matando a semente de Deus no meu coração e está tudo bem? O que o Senhor disse é, eu te conheci quando tu era pobre, eu te conheci quando tu passava aflição, e o teu coração estava sendo testado para saber se quando tu entrasse na terra da promessa, o teu coração ainda seria meu. Eu estava testando e provando o teu coração. Então veja, vai existir um momento que é uma estratégia, uma armadilha do cão, irmão. É adorar que vocês querem, é crescer espiritualmente que vocês querem, tome trabalho no lombo de vocês. O problema de vocês têm mente vazia para ficar acreditando nessas mentiras. E qual era a mentira? Deus está chamando você, caminho de 4 dias, para sacrificar e adorar. Essa era a mentira, que o diabo disse que era mentira. Por causa disso, vocês estão querendo seguir essa conversa aí do profeta Moisés. Você dando ouvido mentiras. Estamos aqui? Trabalhe no lombo, para que você não tenha tempo dessas coisas. Então, é a primeira lição que eu aprendo aqui dessa coisa toda. Depois, quando chega, aí, como o faraó não deixou o povo ir, então Moisés disse, então se prepara que está vindo praga aí. Aí Deus, manda praga. E o faraó continua com o coração duro. E o Senhor manda praga. E o faraó com o coração duro. Aí chegou uma hora que o faraó viu, rapaz, que o negócio está ficando feio. Chama Moisés, mas vamos negociar? Estou vendo aqui que não está dando certo. Aí ele diz, qual é a próxima negociação? Está em Êxodo 8, 25. Ele diz o seguinte, é adorar que tu quer? Era. Vou lançar uma proposta para tu aqui. Qual é? Pode adorar. Mas adora aqui mesmo. Ou seja, permaneça no mundo.
seja mundano, viva como o mundo e adore a Deus. Então, de manhã, tu coloca a Aline Barros no teu rádio, no teu som, no teu iPhone, sei lá o quê. E aí tu começa a adorar. Diz aí uma da Aline Barros. Sonda-me, é assim? E me conheces, sonda o meu coração. Vou passar cerol na mão. Sim, sim. Isso é à tarde. De tardezinha. É sim, sei o que, rabiola, sim. Vamos macetar, sei o que. E aí, é adorar que você quer? É adorar aqui mesmo, macho. Por que tu não fica no mundo, permanece no mundo, faz as coisas do mundo e adora? Qual é o problema? Todo mundo faz isso. Proposta de quem é essa proposta? Do faraó. Quem é o faraó? O cão. Vocês lembram daquela história, vocês que são aqui mais um tempo, da história do muro, né? Tem o terreno de Deus, o terreno do cão e o muro no meio. Aí um cara estava em cima do muro, quando ele olhou, o cão estava olhando para ele e achando graça. Aí o cara disse, por que tu está achando graça? Abestado. Eu não estou no teu terreno não, estou no muro. Aí o cão olha para ele e diz, o muro é meu, besta. O muro que divide o terreno é do cão, não é de Deus. Deus ou você é meu ou você não é, não tem como. Não tem muro. O muro é eu sou de lá e sou de cá. Os crentes mais antigos chamavam de crente Raimundo. Um pé na igreja e o outro no mundo. Crente Raimundo, ó. Meu pé está onde? Na igreja. E o outro? No mundo, eu sou dos dois. É não, filho, você é do cão, é assim. Então a proposta do faraó que representa o cão é aqui. Cara, tu quer adorar a Deus? Quero. Fica aqui perto de mim, macho. Quando for na micaranda, no fortal, tu vai lá. Barbadão, todo musculoso, sem blusa, naquela corda. Uau! Rodeado de homens não tão machos. Né? E quem sabe você volte com uns 10 beijos de língua de lá, não é? Mas está tudo bem, porque... Como é? Tu ora antes de entrar no portal, aí dá os teus beijos, tuas coisas, tu sair, ora de novo, pronto, agora está tudo bem. Essa é a proposta do faraó, mas tu quer adorar a Deus? Quero. Fica aqui mesmo, adora aqui mesmo. Tu pode cantar, rezar, ir para a igreja e continua fazendo as coisas que sempre fez, está tudo bem. É a proposta do diabo. Faraó não deixou o povo de Deus ir, certo? O que é que Deus faz? Praga de novo. Praga de novo. Aí Faraó chama a terceira vez. Moisés, bora conversar? Bora. Tu quer ir adorar? Caminho de 3 dias? Quero. Vamos fazer o seguinte. Tu pode ir. Só não vai muito longe. Tá vendo aqui? Mas é danado. O cão é danado. Só não vai muito longe, cara. Tu sabe que esse negócio para ser crente não precisa desse negócio de ser santo. Não precisa. Para quê? Não precisa disso não, macho. Tu fica só um pouquinho mais ou menos ajeitado assim. Muda uma saia. Né? Tira aqueles shorts dividindo as coisas. Mar Vermelho, Rio Jordão. E aí, continua. Tu muda só algumas coisas superficiais e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, veja, não vá muito longe, não precisa desse negócio de muito santo, muito de Deus, muito consagrado, negócio de Bíblia. Não precisa disso tudo não, tu fica só mesmo ali mais ou menos. Proposta de quem? Do cão. Para mim está tudo bem, porque o muro é dele. Se não tiver muita decisão, não tem problema, porque o muro é meu. E aí vem a quarta conversa. O faraó não deixou o povo ir. E Deus manda praga de novo, vai ter que deixar meu povo ir.
E aí vem uma quarta conversa que o faraó chama, Moisés, bora conversar? Bora. Outra negociação? Vamos. Qual é a negociação? Aí ele diz, você quer ir caminho 3 dias adorar? Quero. Pois vá só os homens. Deixa as mulheres e as crianças comigo. Só os homens. Olha que coisa. Qual é a ideia aqui? Gente, isso é muito forte. Qual é a ideia aqui? Eu não quero que a família adore junto. Não. Família adorar junto, marido, esposa, filho, você está doido? Vai só o homem ser crente, vai lá com esse negócio de... Mas deixa a mulher que é minha. O menino é meu. Moisés disse, eu não concordo não. Caminho de 3 dias para adorar o Senhor, vai o homem, a mulher, os filhos, eu e minha casa, vamos servir o Senhor. Ninguém da minha casa vai ficar para trás. Quantos homens têm corrido as suas carreiras e deixado suas mulheres e filhos para trás? E às vezes por causa de uma vantagem financeira. A vantagem financeira não justifica o sacrifício da família. Nada justifica o sacrifício da família. Eu me lembro, alguém estava comentando comigo uma história. Serve para ilustrar o que nós estamos dizendo aqui. Um casalzinho casou e tal, e a mulher era concursada. Ganhava bem. O cara não era nada, não tinha nada. Entrou mesmo só com a cara e a coragem, e ela era quem ganhava dinheiro. E aí ela fez o seguinte negócio com ele, meu filho, eu vou apostar em você, você vai estudar para fazer concurso, e eu vou pagar. Eu vou pagar os cursos, vou pagar apostila, vou pagar professor, vou pagar casa, vou pagar tudo. Eu só quero que você não faça outra coisa. Se dedique nos estudos e passe num concurso. Eles concordaram, ele disse, tá, é feito. E ela ficou, se dedicou profundamente, e ele foi e fez o seu concurso, passou no concurso. Aonde? Uma cidade distante. Aí ele tinha que viajar para a cidade, trabalhar e voltar. No primeiro momento, ele ia, trabalhava a semana, final de semana voltava, namorava com a patroa, voltava de novo, né? Passaram-se alguns dias, ele disse, minha filha, vamos fazer um negócio? Bora. É porque está tão apertado, aqui eu estou começando, tenho que aprender muita coisa, e dá para mim ir de 15 em 15 dias? Dá, meu filho, tudo bem, a gente se ajusta, dá tudo certo. Aí ele vem de 15 em 15 dias, daqui a pouco, dá para mim ir de mês? Aí disse, ih. Aí ela foi, viajou para saber que já tinha arranjado outra. O que é que se faz com uma situação dessa? Armadilha do cão. Deixa ele ir. Deixa ele crescer. Vai para cima. E deixar mulher e filhos para trás? Isso é proposta do diabo. Deixa a mulher e filhos conosco. Tu vai, só os homens. Te pergunto, quantos homens estão vivendo esse tipo de história? Abandonaram suas famílias, sua esposa e seus filhos e seguiram suas vidas. Isso é a estratégia do diabo. A estratégia de Deus é homens, mulheres e crianças irão adorar juntos o Senhor. Vão andar juntos. Não faz sentido você ir lá na frente e a sua esposa lá atrás. Estamos aqui? E aí, queridos, vem a última estratégia. Então, o Moisés não concordou com essa ideia. Ah, vai só os homens, fica a mulher e criança conosco. Não. O diabo tem um mistério com mulher e com criança. Criança, mulher cheia do Espírito Santo, mulher sábia, é uma bomba, é uma potência para destruir o reino das trevas. Agora, uma mulher enciumada, abandonada, desesperada, desestabilizada, meu amigo, é terrível. E essa é a estratégia do diabo, porque se a mulher estiver bem, com Deus, meu amigo, é uma bomba, cara.
ela anima, ela levanta, ela restaura, ela cura, ela cuida, ela acolhe, ela é socorro de Deus presente. Qual é a ideia do diabo? Vamos transformar as mulheres tudo em neuróticas. Porque se elas forem assim, as famílias estão ferradas, estão destruídas. E por último vem a pobre das crianças. Se a mulher está neurótica, como é que vai ser essa criança? E tudo isso é por causa de que um homem que foi e deixou eles para trás. Essa não é a vontade de Deus. Amém, gente? Então Moisés disse, eu não concordo com essa negociação. Faraó disse, pois eu não deixo o povo ir. Aí Deus manda a praga de novo. E aí Faraó disse, vamos bora conversar de novo? Aliás, Moisés, bora conversar de novo? Bora. Quer? Então, eu estava pensando, tudo bem, pode ir os homens, pode ir as mulheres, pode ir as crianças. Mas o gado fica. Moisés diz, também não. Porque como que nós iríamos adorar a Deus sem os nossos bens? Como que nós iríamos sacrificar o Senhor se os nossos bens continuam no Egito, continuam sob o domínio do diabo? Como que nós iríamos adorar a Deus? Moisés disse, não vai ficar uma unha no Egito. Iremos nós, nossas esposas, nossos filhos e o nosso gado, até a unha do nosso gado não vai ficar nesse deserto, porque nós vamos caminhar 3 dias, nós vamos sacrificar o Senhor com os nossos bens. E aí, queridos, nós entramos agora aqui, talvez no ponto mais sensível da fé cristã dos dias atuais, que é dinheiro. Não se pode falar sobre dinheiro na igreja. Porque a internet, em todo canto que você vai, existe um estardalhaço voltado para a questão financeira, não é? Ridicularizando uma série de coisas. Agora veja, pessoas vêm à igreja, mas elas não têm disposição de ofertar e nem de dizimar. E aí alguém diz, pastor, mas é porque eu sou pobre. E a gente concorda, não é não? Verdade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Vocês sabem sobre esse jogo Bets agora, né? Os jogos... Essas casas de aposta online, né? Essas coisas. A gente estava ministrando aqui no curso de casais. E eu citei sobre as apostas do último ano de 2024. Se eu estou lembrado da minha cabeça, era 134 milhões, ou bilhões, não me lembro da cifra, se é milhões ou bilhões, não sei. O faturamento dessas casas no último ano. Detalhe, um grande percentual dessas apostas eram pessoas do Bolsa Família. As pessoas que ganham em Bolsa Família são ricas? E por que o dinheiro delas está nos jogos? Veja, na casa de Deus eu não dou. Não, patrocinar o reino de Deus, não dá não. Mas para jogar na Bet, eu jogo. Para consumir produtos que não devia, está tudo bem. O que é que significa dizer que o dinheiro não é de Deus? Não está... Essa pessoa, o dinheiro dela não é de Deus. Então, você vai ter pessoas que eu não oferto, não dizimo na casa de Deus, mas eu uso meu dinheiro para consumir drogas, para beber, e bebendo, bato na mulher, bato nos filhos, causo violência com o vizinho, bato no trânsito. O pessoal fala que, está aí o meu amigo Denis, que trabalha no salvamento de pessoas, sabe que o período da Semana Santa tem tanto ou mais acidentes do que no Carnaval. Não é louco isso? Imagina a Semana Santa, macho. A Semana não é Santa? É aquilo que eu falei. Quer adorar a Deus? Não vai muito distante, não, fica aqui mesmo. E está lá, Semana Santa e a galera...
E morte no trânsito, morte de facada, morte de briga, morte disso, tudo bebo. Ok? Não oferta, não dizima na casa de Deus, mas arrebenta na bebida. E está tudo bem, ninguém critica. Ninguém fala nada, mas dar dízimo e oferta não pode não, quer ser abestado. O diabo tem o domínio e o controle dos bens dessa pessoa. Amém, gente? Então preste muita atenção para você perceber se você saiu do Egito, mas o seu dinheiro ainda é do diabo. É ele que controla. Porque ele disse, tudo bem, pode ir, você, os homens, as mulheres, as crianças, mas o gado fica comigo. Moisés disse, eu não posso fazer isso, porque nós vamos adorar a Deus com o nosso gado. Por que eu estou citando esse fato? Porque geralmente, quando a gente pensa em dízimos e oferta, a primeira coisa que vem à nossa mente é dinheiro. Mas o Senhor explicou que dízimo e oferta não está relacionado diretamente a dinheiro, mas relacionado à honra. O irmão Luciano Subirá, que é de quem eu diz sobre esse assunto, para mim não tem igual, ensinamento sobre isso, ele escreveu um livro chamado Uma Questão de Honra, subtítulo, O Lugar do Dinheiro na Adoração. E como Deus ministrou a ele sobre essa questão da honra na administração, no serviço com o dinheiro. E ele contou uma experiência muito interessante, quando Deus estava construindo esse ensinamento nele. Ele falou que fez uma viagem para a África e viajou muitas horas, chegou muito exausto, cansado, na expectativa de comer e dormir. Tomar um banho e dormir. Mas diz ele que quando chega lá, os irmãos estavam empolgados para uma vigília. E então, mal chegou, já correram para a vigília. E ele disse, como era terra nova, país novo, tudo novo, eu vou dar um jeito de me empolgar também. Quando chega lá no meio da vigília, para a vigília, vamos tirar uma oferta. Aí, ele cata na sua carteira, pega a maior cédula que tem e oferta. No dia seguinte tem programação, oferta de novo. E no outro dia, oferta de uma reunião pastoral. Pararam a reunião pastoral, disse, vamos tirar uma oferta. Aí disse, não, assim também não tem condição não. Aí ele chamou uma pessoa da equipe e disse assim, cara, me explica sobre isso aqui, porque nosso país, Brasil, é mais rico do que o país de vocês. E lá a gente só tira uma oferta domingo. Aqui vocês, todo culto tira oferta. Aí o cara foi que fez uma cara de espanto e disse, eu que não estou entendendo. Porque o que nós aprendemos nas Escrituras é que o Senhor diz assim, nunca apareça na presença do Senhor de mãos vazias. E eu não entendo, vocês adoram só uma vez na semana no Brasil? Eu disse, não, a gente adora mais vezes, então. Aí ele ficou por ali. Aí o irmão complementou, disse, o problema é que você pensa na oferta como dinheiro, você não pensa na oferta como honra. Aí o cara explicou, imagine que você decidiu no coração ofertar R$5 ao Senhor. Vai ter 5 cultos? Vai, então leve um para cada. Não era 5 que você queria ofertar? Quero. Então em cada culto você oferta 1. Aí o Luciano diz assim, mas não é a mesma coisa não. Monetariamente não é a mesma coisa, se eu dou 5 de uma vez e 5 parcelado, não é a mesma coisa não. Aí ele disse, tenta fazer essa experiência com a tua mulher, compra um buquê de rosa e dá 14 rosas para ela. E no outro mês, tu leva uma rosa todo dia. Tem o mesmo efeito? Ele disse, tem não. Por que não tem? Porque existe honra. Então ele disse, o grande problema é que a gente confunde dinheiro com honra. E quando Deus falou sobre dízimo e oferta, ele está falando sobre honrar a Deus. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, o Senhor diz assim, o filho honra o pai. Tem algum tecladista nesse lugar? Fala, meu Deus. O filho honra o pai
e o servo ao seu senhor. Malaquias 1,6. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Olha o que ele fala. Ofereceis sobre o meu altar pão profano, e dizeis, em que havemos profano? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, pois quando ofereceis um sacrifício, em sacrifício, um animal cego, isso não é mal? E quando vocês oferecem o doente, isso não é mal? Ora, apresenta isso ao governador e veja se ele vai te aceitar, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, a questão da oferta não está relacionada ao dinheiro, mas está relacionado à honra. E tem uma questão interessante que ele fala, que é exatamente isso, né? Está falhando esse negócio. Uma questão que ele fala que é assim: por que o Senhor não aceitava o cordeiro com olho cego? Por que o Senhor não aceitava o cordeiro que tinha a perna quebrada? Porque, veja bem, depois que o sacrifício daquele animal é oferecido ao Senhor, ele vira churrasco. É ou não é? O animal vira churrasco. Aí eu pergunto a vocês, alguns de vocês já comeram uma picanha imaginando esse boi é cego? Não, né? Você fala pra mim, gente. Não, imagina, eu tô lá no Edinho, na época que tinha restaurante, e aí ele pegou aquele cupim maravilhoso, e eu tô mastigando de Edinho, quero não. Por quê? Rapaz, eu tô sentindo aqui que é um cupim de boi cego. Alguém já fez algo assim? Para nós faz diferença? Nenhuma. E por que para Deus faz? Porque o boi cego não tem honra. Ele disse, oferece o boi cego para o teu governador, vê se ele aceita. Então imagine que você, mulher, vai estar na sua casa e o seu marido chega com um buquê. Aqui, meu filho, trouxe para você. Ele disse, meu amor, cheiroso, lindo buquê. Onde foi que você comprou, meu amor? Som. Ele disse, não, filha, eu ia passando ali perto do cemitério de São José e ia... E aí o carro de bobeira, eu fui lá e peguei o buquê e trouxe para você, meu amor. Fala para mim. Vai funcionar? Mas não é flor. Tudo não é flor, não é mesmo cheiro. Mas não tem honra envolvida. Vocês estão aqui? Então quando o Senhor fala, traga dízimo e oferta à minha casa, faça prova de mim e veja se eu não vou vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, da qual vos advirá grande abastança. Veja, Deus não estava falando sobre o dinheiro, é sobre a honra. Se eu trago dinheiro, mas o dinheiro não tem honra, é como se fosse um animal cego, não funciona porque não tem honra. Você pode trazer volume, não funciona. Porque eu estou fazendo a coisa certa, mas o motivo é errado, o coração está errado. E para Deus é mais importante o coração certo, o motivo certo. Você preste atenção, Jesus estava na frente do gasofilácio e estava vendo como as pessoas ofertavam. Não era quanto, era como. E aí diz que chegou o rico e do que lhe sobejava, depositou quantia significativa. Aí veio uma pobre viúva com 2 moedinhas e pôs lá, e ele disse, eu me alegrei com a oferta dessa mulher. Por quê? Não era 2 moedas? O irmão Luciano faz um cálculo, ele diz que essas 2 moedas foi prejuízo para a igreja. Porque se fosse pagar a pessoa que faz a contagem, a pessoa que faz a contabilidade, não, era melhor nem ter dado. Financeiramente causou prejuízo. De tão pouco que era.
Mas Deus não estava olhando para o tão pouco. Ele estava olhando para a honra, não é o valor financeiro. O diabo olha o valor financeiro, Deus olha a honra. Por isso tanta confusão na internet. Porque se fala sobre dinheiro, não sobre honra. A Bíblia diz que Jesus falou que o rico deu do que lhe sobejava. Vocês compreendem o que é sobejo? Você vai para o restaurante, senta na sua mesa, o garçom recolhe os pratos e vai para lá. Daqui a pouco vem com o seu prato. Quando você olha, uma parte do arroz está vermelho, outra parte está verde, a coxa do frango está mordida. Eu digo que isso está estranho. É sobejo. Você vai comer? Porque é sobejo. Não tem honra. Não é o que você dá. É a falta de honra no coração. Se eu sou vosso Senhor, cadê a honra? É falta de honra. Ele está se queixando de honra. Vocês julgam que o meu altar é desprezível. Você vai encontrar uma outra situação, que é a situação da mulher que quebrou um vaso de alabastro. Está lá Jesus num jantar. De repente uma mulher entra, quebra um vaso caro de perfume e derrama todo sobre Jesus. Não satisfeita, ela cai aos seus pés chorando, molha os seus pés com lágrimas, enxuga com o cabelo e os homens começam a murmurar. Desperdício. Que desperdício. Se isso fosse vendido e dado aos pobres, se teria Está pensando em valor monetário, financeiro. O diabo vê dinheiro. E Jesus disse: ei, esta mulher me ungiu para a minha morte. E eis que eu vos digo, todas as vezes que alguém pregar o evangelho, vai citar o nome dela. Eis aqui eu fazendo isso. O que está acontecendo? Jesus disse: eu honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Mais de 2000 anos depois, estou aqui contando a história dessa mulher, falando sobre a honra que Jesus lhe deu por causa de uma atitude de honra dela com ele. Sobre valor financeiro. Aquilo lhe custou caro. E aqueles homens inspirados pelo mal só conseguiam ver: nossa, que desperdício. E Jesus disse: relaxa. Ela viu o meu dia e se alegrou. Então não é sobre o valor financeiro, é sobre honra. Então perceba essa história do faraó. Vocês querem ir adorar? Quero. O bem de vocês é meu, o valor de vocês é meu, o dinheiro de vocês é meu, a riqueza de vocês é meu. Pode ir. Qual é o problema? Como é que vocês vão oferecer sacrifício ao Senhor? Veja, irmãos, hoje nós não temos mais boi, né, não? Se os irmãos viessem trazer boi, jumento e ovelha para cá, para o culto, onde é que eu ia botar esses negócios? A pessoa, vocês tudo entrando nessa portinha aqui, mano, eu digo: Jesus, a ordem do culto ia ser perfeita, né? Mano, eu digo: não, nós não temos mais bois, nós temos dinheiro. Nós ofertamos dinheiro, nós dizimamos dinheiro. E o que importa nessa relação é a honra a Deus. Não é o valor financeiro especificamente que está sendo dado, mas a honra que está no coração. A Bíblia conta uma história interessante sobre Ananias e Safira. Vocês ainda estão aqui? Ananias e Safira. Está lá, Atos capítulo 5. Ananias e Safira viram Barnabé vender um terreno e depositar aquele valor nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira percebeu também que o Barnabé era muito querido pelos apóstolos. E aí Ananias e Safira pensou assim: minha filha, eu acho que eu achei o jeito da gente crescer na igreja e ficar importante. Isso como é? Vamos vender propriedade e dar. No instante nós vamos ter ascensão, o pastor vai gostar de nós. Ok.
Está vendo Barnabé? Eles conseguiram ver o valor financeiro da oferta. O que eles não viam era a honra que o Barnabé carregava. E aí eles foram vender o terreno. Mas ao vender o terreno, vamos supor, venderam o terreno por 100 mil. Quando venderam o terreno por 100 mil, o marido pensou: filha, o quê? Vamos ficar com 20%? 20 mil é nosso. Pedro não sabe mesmo? Foi o terreno. Ela diz: é mesmo. Bora embolsar 20 mil? Vamos. Embolsou 20 mil. Chegou lá, o homem entregou 80 mil para o Pedro. Vocês concordam que é uma oferta maravilhosa? 80 mil? Eu nunca dei uma oferta dessa. É valor massa, né não? Aí quando ele coloca lá o dinheiro, o Espírito Santo, Barnabé, ou Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para mentir ao Espírito Santo. O que é que a gente aprende aqui? Deus e o cão estão brigando pelo coração do ofertante. Você estava diante de uma oferta que iria arrebentar coisas. E o diabo entrou. E você ficou com o que o diabo disse. Ora, o dinheiro não era teu, abestado. O terreno não era teu. Era. Então por que tu se meteu nessa lambança? Quem impediu o teu dinheiro? Aí diz: por causa disso tu vais morrer. Puf, caiu. Carregaram o homem. Depois entrou a mulher. É assim como teu marido disse? Ela disse: sim, senhor, foi assim mesmo. Pois aí está os pés que enterraram. E agora vai tu também. Puf, caiu. Morreu também. É fácil esse negócio de ofertar e dizimar? Complicado, não é? Há uma briga do diabo pelo coração dos homens. Na hora da oferta. Observe uma coisa. Jesus falou assim: ó, se tu fores ofertar, eu amo isso aqui. Principalmente eu que trabalho muito com a alma do povo. Estou meio esgotado esse tempo, tá, gente? Não estou aceitando conselhar mais não. Estou precisando de um dia de folga, ó. Olha o que o Senhor diz. Se tu vieres trazer uma oferta ao altar e te lembrares que tem alguma coisa contra alguém, não entrega a oferta não. Deixa ela no altar. Vai consertar. Depois tu volta. E tu entrega a oferta. O que eu acho de perfeito aqui, irmãos? É que na atitude que a pessoa tomou: eu vou levar uma oferta para o Senhor. Enquanto ela ia, Deus começou a tratar a sua alma. E dizendo: tu tem que resolver isso. Tu tem que tratar isso. Tu não pode viver com isso, tu não pode carregar isso. Isso vai te matar, isso te destrói. Isso está impedindo o teu crescimento, isso está impedindo o teu avanço. Na atitude de ofertar. Quando tu fores ofertar, tu te lembrares. Por que ele se lembrou? Deus estava movendo ele. Deus estava mexendo em estrutura no momento em que a honra se achou no seu coração para ofertar ao Senhor. Irmãos, Salomão foi presenteado por Deus por uma sabedoria que Jesus falou: ninguém antes dele teve e ninguém depois dele terá. Quando foi que Salomão foi abençoado com essa sabedoria? No dia em que ele ofereceu 1000 boi ao Senhor. À noite, o Senhor veio a ele: me pede o que tu quer. Que isso, amigo? Que isso? Que isso? Aquela oferta bateu no trono e disse: ei, amigo, você chamou minha atenção. Me pede o que tu quer. A morte dos teus inimigos eu te dou. Me pede o que tu quer. É riqueza sem fim, eu vou te dar. Aí Salomão disse: Senhor, eu não quero essas coisas. Eu sou jovem, acabei de assumir o reinado de Israel. Eu só preciso de sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. E
Deus disse: aí você me quebra, meu amigo. Eu vou te dar não só sabedoria, como eu vou te dar riqueza, como eu vou te dar honra, como eu vou engrandecer o teu nome. Amados, e não teve quem batesse Salomão. Os reis que o conhecia vinham para ver a beleza de Deus nele, a sabedoria de Deus nele, o modo como ele julgava, o modo como ele administrava suas empresas, o modo como ele cuidava dos seus empregados e os vestia. Era notável depois de uma grande oferta. Deus e o diabo lutam pelo coração do ofertante. Uma outra situação dessa Jesus falou em João capítulo 8, disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os homens que estavam ao redor disseram: tu não tem 50 anos, que Abraão viu o teu dia. O que eles não sabiam, houve um dia na história de Abraão que ele estava dormindo com a sua esposa e o seu filho estava no quarto ao lado, e o Senhor o acordou e disse: Abraão, acorda, quero que você faça uma oferta para mim. Eu disse: ok, Senhor. É o teu filho, o teu único filho. Aí ele: ô Senhor. Chamou ali uns 3 empregados, preparou o jumento, saiu caminho de 3 dias de novo, caminho de 3 dias. E eles caminharam 3 dias, até que chegaram no pé de um monte, e o Senhor diz: é aqui. Abraão olhou para os empregados e disse: fiquem aqui que eu vou subir ao monte para quê? Adorar. Deus estava chamando o seu povo para quê? Adorar. Mas como é que eu vou adorar se eu não vou levar os meus bens? Abraão ali não estava com terras, Abraão não estava com ouro, Abraão estava com seu filho. Eu disse: eu quero seu filho. Fica aqui vocês que eu vou ao monte adorar. Ele sobe. Quando chega no monte, ele começa a preparar o altar. O menino olha, vê o altar pronto, vê a faca na mão do pai e disse: pai, eu estou vendo aqui tudo pronto, mas cadê o cordeiro? Aí ele disse: meu filho, Deus vai prover. Ele olhou ao redor e não tinha cordeiro, irmãos. E o menino sabia: eu sou o cordeiro. Seu pai põe o menino sobre o altar, levanta a sua mão para sacrificar o seu filho, como o Senhor tinha dito. E quando ele levanta a mão, um brado do céu diz: basta, porque você provou que me ama. Quando ele olha para o lado, está o cordeiro. Naquele dia, Deus abriu os olhos de Abraão para que ele visse Jesus. Em João capítulo 8 ele disse: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Mas essa visão que arrancou o coração de Abraão foi no dia de uma grande oferta. Não foi uma grande oferta, foi a maior oferta. Foi a oferta que mais lhe custou. Ele disse: hoje os teus olhos estão sendo abertos. Aquele que veio ao altar e o Senhor lhe revelou: tem coisas para a gente resolver. Foi no ato de ofertar. O que Deus deu a Salomão, que mudou a sua história, foi numa grande oferta. O que Deus mudou a vida de Abraão foi numa grande oferta. Então aprenda uma coisa hoje: não se trata de dinheiro. O diabo vê valor financeiro, monetário, é muito, é pouco. E Deus está olhando honra. Não considere o meu altar como algo desprezível. É um lugar onde honra é derramada. E obviamente sempre será algo que lhe custe. Se não custa, Davi ensinou isso para nós.
Davi estava passando por um tempo de peste, por causa de desobediência dele. E aí o Senhor ensina uma estratégia para ele livrar a nação daquela pestilência. E ele foi oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando ele chegou na terra que Deus tinha dito, ele encontra um homem e disse: olha, eu vim aqui para ofertar ao Senhor. O homem disse: pois não, meu rei, tudo que é meu é seu. Diga a terra e eu lhe dou, diga os bois e eu lhe dou. Davi disse: não, Senhor, eu não darei ao Senhor algo que não me custe. Vou comprar a terra e vou comprar os bois. Olha o discernimento. Ele poderia aceitar a oferta do homem? Poderia. Mas ele disse: não, eu vim aqui para ofertar ao Senhor, para cultuar o Senhor. Como que eu vou oferecer a Ele algo que não me custe? É algo que custa para você. Amém, gente? Aleluia. Estou falando para você sobre o lugar do dinheiro na adoração. Não se trata de valor financeiro, se trata de honra. Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Por que Deus rejeitou um e aceitou o outro? Porque a Bíblia diz que Abel ofereceu da sua primogenitura. Ele pegou o seu melhor cordeiro e ofereceu ao Senhor. Mas Caim, a Bíblia diz que ao fim de um período, ele foi e ofereceu. Não era primogenitura, é o que sobrou. É o se der. Não tinha honra naquilo. Deus disse: eu não aceito. Assim como você não aceita a flor do defunto, não tem honra. Eu vou te presentear algo que me custe. Você vai na loja, escolhe o buquê, cheira, vê a arrumação, vê a decoração, vê a cor do papel, o formato do laço, todos os detalhes. Aí diz: aqui sim. Aí você olha um outro buquê e diz: não, isso aqui não honra a minha mulher. Não, isso aqui eu não tenho coragem de dar. Aí isso aqui sim. Você compra e leva. E aquilo tem honra. Daqui a pouco a flor murcha. É ou não é? E a mulher vai jogar no lixo. Porque não é sobre a flor. Você compreende isso? Não é sobre a flor, é sobre a honra. Não é sobre o seu dinheiro, porque aquilo vai murchar. É sobre a honra que o seu coração carregou. Deus se moveu por isso. É um culto. E o diabo quer impedir você de desfrutar esse nível de relacionamento com Deus. Que Deus abençoe tua vida.